Fala, Render People! Quem aqui não queria um atalho, né? Já pensou? Cortar um caminho imenso? Já pensou chegar mais rápido? Seja lá onde você quer chegar, um jeito mais fácil, mais rápido, sem tanto problema, sem tanta dificuldade? Bom, nem tudo na vida tem um atalho, mas dentro do ArcViz existem alguns atalhos. Alguns atalhos que você pode usar no dia a dia. Atalhos de comandos, atalhos de modificadores, atalhos que vão fazer o quê? Você ganhar tempo, você realmente chegar mais rápido onde você quer chegar. Você saber exatamente onde encontrar os comandos, os modificadores ou qualquer coisa que você queira fazer quando você estiver construindo a sua cena 3D, vão realmente te dar muito mais tempo. Tempo para você fazer mais projetos, para trabalhar nos projetos para eles ficarem ainda melhores, para você descansar, enfim. Ai, André, mas até parece, se eu começar a usar atalho agora, eu vou ser um ninja The Flash, motherfucker. Olha, uma coisa que eu posso te garantir é que sim, utilizando atalhos, você pode se tornar muito mais eficiente. E a aula de hoje é sobre isso, os atalhos, como você cria os seus próprios atalhos no teclado, no mouse, dentro do 3D Studio Max, como você fica sabendo quais são os atalhos que já existem. Nós vamos te mostrar os principais atalhos e de maneira super organizada para você realmente começar a aplicar isso no seu workflow imediatamente. E para isso eu vou convidar aqui o nosso Luciano Souza, o nosso especialista em 3D Studio Max, para te dar essa aula incrível que eu tenho certeza que vai facilitar a tua vida, beleza? Já aproveita, se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, shame on you, e que você também curta esse vídeo, curta agora, é só apertar ali no joinha, mano. Beleza? Vamos então a mais essa aula pra você. Fala, Render People, tudo bem, galera? Hoje eu vim falar de um assunto que é muito importante para qualquer artista 3D. Como você pode tornar o seu fluxo de trabalho mais eficiente. E o que é fluxo de trabalho, né? O fluxo de trabalho é a maneira como você realiza tarefas para que você possa alcançar um objetivo específico. No nosso caso, como artista 3D, né? Qual que é o nosso fluxo de trabalho? É criar modelagem, compor a cena, criar materiais, iluminação e várias outras coisas até chegar na imagem final. E dentro dessas etapas, tem várias outras etapas menores. Então, usando, por exemplo, a modelagem, a forma como a gente modela, a forma como nós personalizamos o 3ds Max, os atalhos que nós configuramos, tudo isso faz parte do nosso fluxo de trabalho. Então, se você já é um artista 3D, ou se você ainda não é, mas está pensando em entrar nesse ramo, saiba que geralmente, os projetos que nós criamos no 3ds Max vai depender muito também do ambiente, do tipo de projeto. Ele pode demorar horas, né? Pode demorar dias, pode demorar semanas e até mesmo meses, né? Vai depender, como eu estou falando aqui, do fluxo de trabalho e também se você trabalha sozinho. Então, ter essa agilidade no nosso fluxo de trabalho é essencial para que você consiga otimizar o seu tempo, né? Dessa forma, você consegue ir atrás de novos projetos, de novos clientes. O que eu considero o principal é que você consegue ter mais tempo livre para poder passar com a sua família, com seus amigos. Você consegue ter mais tempo livre para descansar, né? E assim você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você como você pode personalizar o seu Max para que você consiga ser muito mais eficiente na hora de criar as suas modelagens. Então, vindo aqui para dentro do 3ds Max, eu quero mostrar para vocês 3 formas de atalhos diferentes que a gente pode configurar aqui dentro. Então, a gente pode configurar atalhos no nosso teclado, né? Consequentemente, a gente pode usar esses atalhos no nosso mouse também. Hoje em dia tem vários mouses que trazem botões adicionais que você pode configurar atalhos complexos, né? De 2, 3 teclas em uma única tecla. Então isso facilita bastante também. Também quero mostrar para vocês como nós podemos configurar esses atalhos suspensos que a gente utiliza, clicando com o botão direito do mouse. Tem também com Shift, botão direito, Ctrl, botão direito, Alt, botão direito. Então tem vários atalhos que a gente pode configurar. E por fim também, aqui nos nossos modificadores, a gente também consegue criar uma lista de modificadores que a gente utiliza com mais frequência. Então a gente tem um acesso mais rápido a eles dessa forma. Então são esses 3 tipos de atalhos que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Então antes de te mostrar como configurar esses atalhos, eu quero te mostrar aqui rapidamente
A diferença de tempo que tem de fazer algumas tarefas que a gente diariamente faz aqui no 3ds Max, né? Acessando elas através de alguns menus, né? Que é a forma mais manual que a gente tem de fazer isso, através dos atalhos do teclado e também do nosso mouse, tá? Eu quero mostrar brevemente como que é essa diferença. Então eu criei aqui 5 boxes e o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse primeiro box em um Edit Poly, depois eu quero atachar todos eles e por fim eu quero fazer um detach de algum deles, tá? Então é uma tarefa que a gente costuma fazer diariamente no 3ds Max. Fazendo isso de forma manual, o que eu faria, né? Seleciono aqui, botão direito, venho aqui em Convert to Edit Poly, venho aqui em Attach, atacho esses objetos, por fim saio aqui do Attach, venho em Elemento, seleciono o elemento, venho aqui em Detach, dou um Detach no meu objeto. Então basicamente isso que a gente faz de forma mais manual, né? Percorrendo menus e vindo aqui diretamente na ferramenta. Vou dar aqui alguns Ctrl Z para voltar o meu box original, né? Então utilizando aqui agora os atalhos do meu teclado, como que seria? Ctrl Shift P Edit Poly, Ctrl Shift D Attach, 5 para ir para o elemento, Ctrl Alt D para dar um detach. Então dessa forma eu tenho o mesmo resultado, porém eu fiz aqui tudo pelo meu teclado. Pode não parecer uma diferença tão grande, mas conforme a gente faz isso o dia inteiro, além de ser um pouco mais maçante você ter que ficar percorrendo alguns menus, né, para chegar ali na ferramenta que você quer, muitas vezes alguns desses menus podem estar em lugares diferentes. Por exemplo, se eu abrir aqui nova janela, você pode perder um tempinho ali procurando onde está essa ferramenta que você deseja. Porque aqui, se a gente for notar, tem várias opções diferentes, né? Querendo ou não, tem uma hora do dia que a gente está cansado ali, a gente acaba se perdendo um pouco aqui para encontrar a ferramenta que a gente quer. Aqui nos menus também tem vários menus. Então tudo isso, mesmo que pareça pouco tempo, com o tempo, né, ao longo do dia, você vai economizar muito tempo utilizando atalhos. E aí, novamente aqui, ó, dando um Ctrl Z, alguns Ctrl Zs para voltar aqui para o meu box originalmente, esses 3 atalhos, que são os que eu mais utilizo, eu configurei para o meu mouse também. Então tenho o Edit Poly, o Attach e o Detach, tudo configurado aqui no meu mouse. Então como seria aqui fazendo através do mouse apenas? Edit Poly, Attach, faço os objetos, 5, Detach. Olha só como é muito mais rápido através do meu mouse, né? Eu basicamente converti aqui 3 teclas em um botão só do meu mouse. Então com o mouse é muito mais rápido até do que no teclado. Então voltando, né, naquela questão novamente, a gente vai fazer esses tipos de comandos centenas de vezes ao dia. Então além de ser mais rápido dessa forma, né, através dos atalhos, o seu trabalho, a sua rotina vai ficar muito menos maçante. Ou então, dito isso, eu vou mostrar para você como a gente pode configurar esses atalhos aqui dentro do 3ds Max. E também como a gente pode salvar arquivos com essas configurações. Porque se algum dia você precisar formatar o seu computador ou reinstalar o Max por qualquer motivo que seja, você já vai ter esse arquivo salvo. Então basta você carregar ele aqui no Max e toda essa configuração que você já fez já vai estar disponível para você utilizar normalmente. E todos os 3 tipos de atalhos, eles são bem simples de se configurar. Então iniciando aqui, para os atalhos que a gente utiliza aqui no teclado, a gente vai vir aqui em Customize, Hotkey Editor. Nessa janelinha aqui do Hotkey Editor, é onde a gente consegue configurar qualquer tipo de atalho das ferramentas que a gente tem aqui dentro do Max. Então, para fazer isso, a gente pode vir aqui nessa barra de pesquisa. Por exemplo, vou pesquisar aqui um comando, o detach, por exemplo. E aí a gente consegue adicionar atalhos. No meu caso aqui eu já tenho Ctrl Alt D. Então basta selecionar o comando que você quer. Vir aqui nas edições, né? Você vai precisar pressionar as teclas que vão servir de atalho. No meu caso vou pressionar novamente a mesma, Ctrl Alt D. Vou vir aqui em Assign para confirmar esse meu atalho, né, que eu acabei de digitar. E dessa forma esse atalho já vai estar valendo. Então quando eu vier aqui na minha viewport, né, utilizar esse atalho, ele vai funcionar normalmente. Então Ctrl Alt D
ele já vai fazer o de teste para mim, exatamente como eu configurei aqui. Então é dessa forma que a gente consegue adicionar atalhos aqui para qualquer ferramenta que a gente usa aqui no Max. E para salvar esse arquivo também é bem simples. A gente vai vir aqui nessa engrenagem na parte de cima, vou vir aqui em salvar como, save as. Vai abrir a janelinha aqui para eu salvar. Eu posso salvar em qualquer lugar do meu computador. Nesse caso aqui eu já salvei alguns atalhos, né? Então vou deixar aqui como teste mesmo. Vou dar um save, vou dar um OK. E agora todos os atalhos que eu configurei aqui no meu 3ds Max, eles vão estar salvos nesse meu arquivo. E caso você precise carregar eles, vem aqui novamente na engrenagem, dá um load from file, escolhe o seu arquivo. Por exemplo, vou selecionar aqui o teste novamente, vou dar um load e assim ele já carrega também os atalhos que você configurou. Posso vir aqui e dar um tone e assim eu já concluo aqui a edição dos meus atalhos para o teclado. Um outro tipo de atalho que a gente tem aqui no Max também são esses menus suspensos, tá? Aqui com o botão direito eu tenho esse menu principal. Também funciona com Ctrl botão direito, Shift botão direito. Então tem vários atalhos aqui que a gente pode acessar esses menus suspensos. Para a gente configurar eles, a gente pode vir aqui em Customize, Customizer User Interface. Vai abrir essa janelinha para a gente vai vir aqui na aba Quads. Então aqui na aba Quads a gente tem essa lista, onde a gente pode ver inclusive os atalhos que cada um desses menus suspensos tem. Esse Default Viewport Quad é o principal, tá? O botão direito. Por algum motivo ele não aparece aqui o comando, mas é o botão direito do mouse. E aí nessa parte aqui de baixo vai ser onde a gente vai encontrar as nossas ferramentas para esse menu suspenso. A gente pode ver aqui que tem o Move, Rotate, Scale, por exemplo. E aqui a gente tem as mesmas ferramentas, tá? Através dessa lista aqui que a gente consegue configurar esse menu. Você também pode clicar aqui em um outro quadradinho, tá? Por exemplo, esse aqui na parte de cima. E a gente vai ter as configurações que a gente tem naquele menu na parte de cima. Por exemplo, o Height Selection, Height Unselect. Então se a gente clicar aqui nessa parte de cima, né, esse menu superior, a gente tem também essas mesmas configurações. E para que eu possa adicionar um atalho aqui, é bem simples também. A gente tem uma lista aqui, onde a gente tem todas as ferramentas do 3ds Max. Você pode filtrar aqui por grupo, por categoria, mas se você quiser encontrar um pouco mais fácil também, basta digitar as primeiras letras do comando que você quer. Por exemplo, eu quero adicionar a ferramenta Tape aqui nessa minha lista. Então basta clicar aqui em qualquer ferramenta, vou digitar rapidamente TA de Tape, e já vai aparecer aqui para mim a ferramenta Tape Measure. Para adicionar aqui nessa lista, eu vou arrastar aqui para dentro e vou escolher a posição que eu quero. Vou deixar aqui mesmo. E é dessa forma que a gente pode adicionar qualquer ferramenta nesses menus também. Então se eu vier aqui e clicar no botão direito agora, a gente pode notar que a ferramenta Tape Measure está aparecendo aqui pra gente. A gente pode também acessar os outros menus que a gente tem. Por exemplo, esse aqui de Modeling, né, de modelagem, que é o Ctrl botão direito. Vou acessar ele. Então se eu clicar aqui na Viewport Ctrl botão direito, a gente vai ter essas opções. Então aqui na parte de baixo novamente tem o Move, Rotate, Scale. E se eu clicar aqui nesse quadradinho de cima, eu tenho as outras opções. Então tenho aqui linha, plane, box, assim como está nesse nosso menu. E aqui eu quero adicionar mais uma ferramenta. A gente pode notar aqui, por exemplo, que a gente não tem uma ferramenta que pode ser bem utilizada, que é o cilindro. Então aqui na minha lista eu vou pesquisar o cilindro CY e eu vou encontrar ele aqui mais para baixo. Então basta novamente eu arrastar para cá. Quando eu clicar aqui Ctrl botão direito, ele também vai aparecer aqui na minha lista. Então concluída as edições que você precisa fazer, né, os comandos que você precisa adicionar, basta vir aqui dar um save. Vou salvar aqui como teste mesmo. Vou dar um save e vou dar um yes aqui. E dessa forma eu já tenho meu arquivo salvo também. O legal desses atalhos aqui, Quad, é que a gente pode criar uma nova lista, tá? Então se eu vier aqui em New, posso definir o nome para minha lista. Vou colocar aqui como teste mesmo, tá? Vou dar um OK. Para a gente poder acessar essa lista, eu primeiro preciso definir um atalho para ela. Então para fazer isso eu venho aqui em Assign. E vai levar a gente lá para o Hotkey Editor novamente. E já está aqui com o meu teste selecionado. Eu venho aqui em Hotkeys.
vou colocar o atalho Ctrl Shift K, pode ser qualquer atalho que não esteja em uso, vou dar um Assign e vou dar um Tone. Vou clicar aqui em Save para salvar minhas configurações. Então, voltando aqui para minha janela de quads, o meu menu suspense que eu acabei de criar, ele já tem um atalho definido. Então, para adicionar ferramentas nele é a mesma coisa, tá? Vou adicionar aqui algumas ferramentas de grupo. Então, vou apertar rapidamente GRO de grupo e vou jogar alguns grupos aqui dentro. Posso adicionar quantos eu quiser, tá? Vou arrastar aqui alguns. E aí, para a gente acessar esse menu suspense que a gente acabou de criar, Ctrl Shift K. E aí a gente já tem uma janela personalizada com as ferramentas que a gente quiser criar, tá? Vou dar um Save novamente para salvar as minhas configurações, aqui como teste mesmo. Vou dar um Save e um Yes. Então dessa forma a gente já tem todos esses menus suspensos configurados. Caso você queira carregar o seu arquivo com essas configurações, basta vir aqui em Load, selecionar o seu arquivo, dar um Open e já vai carregar aqui para você. Por fim, a gente tem também os nossos atalhos de modificadores. Para acessar eles, basta vir aqui no menu Modify, vou vir aqui em Configure Modifier Sets, configure Modifier Sets novamente e vai abrir essa janelinha aqui para mim. Aqui eu consigo selecionar algumas listas, tá? De modificadores diferentes. Eu também posso simplesmente criar uma nova. Vou criar aqui uma como teste. Vou dar um Save. Aqui eu tenho o total de botões de atalho de modificadores que eu quero. Vou deixar aqui, por exemplo, como 10 somente. E para adicionar os modificadores que eu preciso, basta vir aqui na lista de modificadores e arrastar para cima de cada um desses botões. Então eu vou configurando da forma que eu achar mais interessante com os modificadores que eu tenho mais frequência, né? Que eu uso com mais frequência. Diferente dos outros atalhos, a lista de modificadores a gente não consegue salvar em um arquivo, tá? Então toda vez que você precisar reinstalar o Max, você vai ter que refazer essa lista, tá? Não tem muito o que fazer. Depois de escolhidos os seus modificadores, basta dar um OK e a sua lista vai estar disponível aqui na parte de cima. Caso essa lista de modificadores não esteja aparecendo aí para você, basta você voltar aqui no Configure Modifier Sets e ativar essa opção Show Buttons, tá? A gente consegue desligar e ligar através dessa opção, tá? Os nossos atalhos. E caso você tenha mais de uma lista de modificadores, você pode selecionar a lista que você precisa. Então você volta aqui novamente em Configure Modifier Sets, ou você pode vir aqui nessa própria lista. Então no momento eu estou usando a minha lista teste, eu posso voltar para a minha lista My Modifiers que eu criei. Posso clicar aqui e automaticamente ela já carrega a minha lista que eu tinha no início. Então, como a gente viu aqui, o Max ele dá bastante possibilidade da gente personalizar nossa área de trabalho, né? Para que a gente consiga adicionar vários atalhos, janelas, modificadores que vão facilitar a nossa vida, né? A gente consegue criar esses acessos rápidos. E eu aconselho fortemente que você utilize esses atalhos para que você consiga modelar de uma forma mais rápida, para que você consiga, como eu falei no início, né, conseguir mais tempo livre para pegar novos projetos, descansar um pouco mais, passar um tempo mais com a família. Eu tenho certeza que esses atalhos eles vão fazer muita diferença na hora de você criar a sua modelagem de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então aconselho fortemente que vocês sempre utilizem esses atalhos, beleza? Então fico por aqui, um forte abraço e dá-lhe render. Uou! E aí, gente, não tem mais desculpa para não melhorar a sua eficiência, criar os seus próprios atalhos, ou agora que você conhece os atalhos mais utilizados, você começar a aplicar imediatamente no seu trabalho, beleza? Eu já quero aproveitar e te dizer o seguinte, ó, vou deixar um card aqui, ó, com um tutorial que eu gravei, que se chama Os 10 Plugins de Modelagens para Arquivis, tá? A gente disponibilizou aqui no canal e são 10 plugins importantíssimos para modelagem que também vão te ajudar aí no seu workflow, vão te dar eficiência e com isso você vai fazer um trabalho cada vez melhor, mais rápido e com mais qualidade, beleza? Assiste esse vídeo aí, vem comigo, dá-lhe render!